Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela nós temos o gráfico de Dow Jones no período temporal de 1 hora e vamos analisar aqui, iniciando com o movimento que ele fez nessa semana e posteriormente a gente prospecta os movimentos para a semana seguinte. Bom, nós estamos analisando a estrutura do Dow Jones em um possível movimento de correção. Esse movimento de correção acendeu uma luz de atenção para a gente a partir do momento que ele fez o rompimento dessa região de fundo. Então, nós tínhamos um fundo da estrutura principal bem validado. Deixa eu ajeitar aqui, bem validado lá nessa região. E o nosso topo, né, aqui na parte superior. Tá? Então, nós tínhamos aqui já um topo, um fundo e um topo previamente validado. O topo estava previamente validado. Quando nós temos o rompimento do último fundo formado na movimentação que está aumentando aqui a intensidade compradora do preço, nós temos a informação de que o market shift aconteceu. Então, possivelmente, a correção dessa movimentação poderia estar acontecendo. Quando isso acontece, nós traçamos aqui uma ferramenta de Fibonacci ou caixa de Gann para identificar o nível de 50% dessa intenção compradora, deste movimento comprador, e que identificamos aqui nessa região. Abaixo disso, nós devemos observar as regiões de interesse comprador. Então, nós temos esse bloco de ordens nessa região e lá embaixo um segundo bloco de ordens. Quando nós temos essas informações, pessoal, nós estamos trabalhando aqui agora com a expectativa que o preço ele faça esse movimento. Ele fez a impulsão, rompendo o fundo, óbvio, fez o seu movimento de correção e a expectativa é que ele continue mais um movimento vendedor para ir no bloco de ordens, capturar a liquidez desse bloco de ordens e possivelmente, a partir disso, dar continuidade à sua tendência principal, que seria um movimento comprador. Bom, tendo tudo isso em mente, tendo todas essas análises, né, da expectativa dele fazer um movimento de correção, nós vamos observando as estruturas e os fractais das movimentações de preço. Na minha estrutura principal, no gráfico maior, nós temos o movimento de impulsão e o movimento de mitigação possivelmente acontecendo. Tá? Só que quando que eu sei em que fase que esse meu movimento de mitigação está? Se é uma fase com interesse comprador ou uma fase com interesse vendedor? Observando a liquidez e a movimentação interna dentro dessa região. Então, nesse caso, nós teríamos uma região de topo e uma região de fundo. Ok, que seria o meu movimento de impulsão, né, para correção. Quando nós temos o rompimento de um topo, nós já sinalizamos mais um sinal de alerta. Assim como quando ele rompe o fundo, ele começa a inversão do mercado, aqui também, quando ele rompe o topo, ele começa a inversão do mercado. Mas essa inversão seria até um movimento de correção deste movimento para depois dar continuidade até lá o bloco de ordens na parte inferior. Então percebam que nós temos que ir encaixando as intenções de movimentos de mercado. Bom, rompeu o topo, movimento de alta até onde? Respeitando essa estrutura de topo e de fundo. Tá? A gente tem que respeitar a hierarquia aqui do mercado, a hierarquia da movimentação. Ok, fez a mitigação, tocou no bloco de ordens, a intenção disso após o toque em uma mitigação de uma estrutura é o quê? Romper região de fundo. Rompeu região de fundo? Não, não rompeu região de fundo. O que, que o preço fez aqui nesse momento? Ele voltou com a intensidade compradora e a intenção de romper topo. Rompeu o topo? Não rompeu o topo. Volta com o fluxo vendedor e a expectativa era que ele viesse romper fundo e dar aquela continuidade de movimento. Isso também não aconteceu. Então nós começamos a ficar aqui com o Dow Jones de uma movimentação lateral. Não temos uma clareza de qual movimento que ele está fazendo aqui no movimento de correção. Eu ainda tenho essa expectativa desse movimento vendedor, tá? Que tem a expectativa dele vir romper as regiões de fundo, até porque os nossos topos aqui estão ficando bem nivelados e os fundos estão deixando liquidez, ele precisa fazer essa mitigação no bloco de ordens lá na parte inferior. Então,
O que eu vou observar aqui agora para o Dow Jones nessa semana? Observando a região da lateralização, nós temos uma informação aqui que ele rompeu essa regiãozinha de fundo. Tá? Então, o que pode acontecer? Hoje no payroll, ele rompe essa região de fundo, volta com intensidade compradora, não rompeu o topo novamente. O que pode acontecer? Movimento vendedor atuando para vir capturar liquidez nessas regiões aqui inferiores do gráfico, tá? E fazer a sua mitigação do movimento principal. Mas aqui fica um ponto de alerta. Essa região aqui é uma regiãozinha que devemos ficar atento, tá? Ela pode fazer preço aqui na movimentação secundária, tá? Então, no movimento secundário, esse bloco de ordens aqui, eu vou até deixar com cinzinha assim mais escuro, esse bloco de ordens pode estar atrapalhando a continuidade do movimento vendedor, tá? Atrapalhando. Não que aqui o mercado vá fazer uma inversão de movimento e tudo mais, mas ele pode atrapalhar essa movimentação, tá? Temos a possibilidade ainda dele fazer esse movimento aqui acima, ó, rompendo a região superior e depois invertendo o movimento, tá? Invertendo a movimentação. Então, aqui com uma movimentação terciária, nós podemos estar de olho nesse fundo aqui previamente rompido, tá? Mas temos aqui também a expectativa dele vir capturar liquidez na parte superior e depois, possivelmente rompendo uma região de fundo, acaba entregando aí para a gente uma movimentação interessante. Aqui, pessoal, como esse movimento aqui de compra acabou não rompendo o fundo, ele não é tão forte, não é tão validado. Por isso que eu digo que esse bloco de ordens aqui pode apenas atrapalhar a movimentação. E aqui numa movimentação vendedora aqui de cima, quando o preço chegar nessa região, você fica atento. Ou encerra a sua operação, ou vai fazendo um trailing stop, conduzindo aqui o seu trade, tá? Porque tocando aqui, o preço pode voltar a corrigir para depois cair novamente. Então, no Dow Jones, na tendência principal, a expectativa é que ele continue em movimento vendedor. Tocando nas regiões aqui inferiores do bloco de ordens, entra a atuação na ponta compradora. Observe que, se ele romper a região de topo, aqui nessa parte superior do gráfico, pode ser apenas uma movimentação de especulação e captura de liquidez para depois continuar o seu movimento de correção da estrutura principal. Porém, se ele romper e permanecer acima dessa região, numa próxima movimentação compradora, você já pode começar a pensar em expectativas de compra, porque nós teríamos o rompimento de um e o rompimento de dois topos. Esse segundo rompimento te dá uma clareza maior da movimentação de compra ser a prioridade agora. Até porque a expectativa principal aqui ainda é esse movimento vendedor. Então, no movimento micro, se ele continuar rompendo as estruturas de compra, você pode começar a atuar na ponta compradora. Tá? Assim como aqui atrás, ele rompeu uma região, rompeu duas regiões. E ele entrou, voltou, né, mitigou, capturou liquidez, entrou, compra de novo. Só que agora ele não rompe mais topo. Né? Ele voltou, não rompeu fundo. Defesa, aqui nesse candle institucional, entra, compra, não rompe topo. Então assim você vai trabalhando com a expectativa de rompimento de topo e fundo. Na minha visão, essas movimentações aqui, a ponta vendedora até na micro movimentação acabam sendo mais eficientes, ok? Então aqui para o Dow Jones a expectativa é que ele venha nessa parte inferior, tá? Então observe movimentos aqui, principalmente se ele romper este fundo também, tá? Então o rompimento de fundo caracterizaria a continuidade da movimentação vendedora. Caso rompa essa região e permaneça aqui em cima, observe operações na ponta compradora. Mas ele tem que romper e permanecer, tá, pessoal? Não pode só romper e voltar, senão ele vai fazer a configuração desse desenho aqui, ó. Tá? Que seria uma manipulação e uma correção de mercado. Então, range lateral na movimentação principal aqui no Dow Jones. Expectativa de continuar a movimentação de correção, movimento de correção, que rompeu o fundo lá atrás, né? Então ele tem a intenção de continuar essa movimentação, ok? Vamos agora para o Euro-USD. Euro-USD, então, pessoal, na nossa expectativa da semana passada é que ele fizesse aqui, ó, esse movimento comprador, tá? Aconteceu o movimento comprador. E por que a expectativa de compra nessa região?
nós estávamos trabalhando em uma movimentação lateral, fica bem claro aqui nesse range lateral. O que que isso me fez levar, né? O que que aconteceu aqui por conta dessa movimentação lateral? Observar a movimentação secundária atuando aqui dentro. Então, um movimento principal é um movimento vendedor. Mas quando que a compra começa a atuar com a expectativa de fazer a correção dessa minha estrutura vendedora, desse movimento vendedor? Quando eu tenho, né, uma tentativa de renovação de fundo, não renova fundo, rompe topo. Então aqui, market shift de mercado. Entra atuação compradora nos primeiros movimentos de domingo, né? O domingo, domingo aqui para nós, mas segunda-feira já na sessão asiática. Então, quando temos o rompimento dessa região, ele dá continuidade a esse movimento que ele estava fazendo aqui atrás. Esse movimento aqui dá expectativa para nós dele fazer esse movimento levando o preço até um bloco de ordens e até essa região de ineficiência que está marcada no nosso gráfico. Nesse momento ele rompe topo novamente e volta para testar a demanda. Trabalha exatamente bonito ali numa regiãozinha de demanda e dá continuidade na compra. Bom, a expectativa da semana foi cumprida. Porém, quando ele chega aqui nas regiões de venda, né, a venda acaba não atuando no risco. Você deveria, para ter uma eficiência maior, aguardar aqui a movimentação na confirmação. Tá? A movimentação na confirmação aqui acabaria sendo mais eficiente. Tá? Então, para o euro, agora, o que a gente aguarda para o euro? Lá embaixo, a gente ainda deixa marcado essas regiões, porque o preço pode vir corrigir e chegar até esses níveis. Então, bastante atenção nessa região. A intenção aqui no movimento é uma intenção compradora. Né? Estamos com uma movimentação compradora atuando. Qual é a nossa estrutura secundária que está acontecendo aqui dentro? Este fundo e este topo previamente. Né? Então, não temos um topo definido ainda. Por quê? Para ter um topo definido, precisaria ter o rompimento de um fundo. Então, o que acontece, pessoal? Até o momento, nós temos este fundo aqui. Esse é o nosso fundo. Se o preço romper essa região com intenção, tem que haver intenção neste rompimento, tá? Então, até mesmo se possivelmente deixar um gap, assim como aqui atrás, ó, houve intenção no rompimento, o preço rompeu, né, deixou região de demanda, aqui o preço está numa região de extremidade, não deixou nenhuma região de demanda, a não ser aqui o último nível do preço, que pode ser considerado um bloco de ordens, caso o preço abra com gap. Essa abertura com gap e a intenção aqui na ponta vendedora rompendo o fundo. Quando ele rompe o fundo, ele pode voltar para testar essa demanda e dar continuidade na ponta vendedora. Tá? Até onde essa movimentação pode corrigir? Nosso bloco de ordens lá na parte inferior. E esse aqui no meio do movimento. Que precede aqui de um belíssimo Fair Value Gap. Tá? Então, fiquem de olho também nessas regiões de Fair Value Gap, tá? Porque ele já estaria aqui abaixo dos 50% da estrutura. Tá? Então, o euro pode sentir essa região. Então, aqui fica a atenção. Caso o preço rompa essa região de fundo, sem nenhuma intenção, esse Fair Value Gap pode fazer um preço bem legal no ativo e ele voltar a subir. Caso nós tenhamos uma intenção muito forte nessa movimentação, eu gostaria de optar pelos blocos de ordens. Ele vir capturar a liquidez nesses blocos de ordens. Mas aqui, como nós temos esse Fair Value Gap, e você observar movimentações descendentes, caso o preço já rompa o topo que fez o movimento até o Fair Value Gap, na volta no rompimento desse topo, você já pode começar a atuar na ponta compradora. A expectativa desse movimento, pessoal, é que ele venha romper aqui essa estrutura, nesse topo, e minimamente chegue aqui até essa região lá da extremidade. Porém, aqui dentro, né, no meio desse movimento, nós temos uma grande ineficiência. Opa, não pegou a caneta. Não. Agora sim. Nós temos uma grande ineficiência. Tá? Então, fiquem atentos às movimentações que tenha a expectativa de continuar o movimento comprador. Então, você vai atuar ainda na ponta compradora, no fluxo aqui ó, da movimentação. Tá?
Caso o preço rompa essa região e fique acima dela, você pode atuar na ponta compradora, tá? Caso o preço romper essa região e voltar, eu não atuaria na ponta compradora aqui, observando essas regiões de extremidade, desse micro pivô que seria formado, tá? Por quê? Nós não temos nenhuma informação clara aqui, ó, de uma intenção de compra, um bloco de ordens, a não ser aqui o pavio que foi deixado pelo payroll. Então, existe muita liquidez abaixo dessa região. E quando o preço chegar aqui, ele pode violar esses movimentos, tá? Então, numa volta aqui nessa região, eu não atuaria na compra, tá? Mas observando microestruturas sendo formadas, né, após a captura de liquidez, eu atuaria na ponta compradora com a expectativa do preço vir aqui nessa região superior. Então, eu só não atuaria na compra cegamente aqui nessa região, tá? Se o preço vir no Fair Value Gap ou vir no bloco de ordens, melhor ainda. Fica mais interessante uma compra nessas regiões observando essa estrutura, possível estrutura, tá? Caso o preço continue rompendo topos, pessoal, permanecendo aqui nessa região superior, observe o preço vindo até essa região. Quando chegar aqui, quando o preço chegar nessa extremidade de movimento e você perceber que ele rompeu um fundo, você pode iniciar uma leitura de expectativa de movimento descendente para corrigir toda a estrutura que ele fez aqui, um movimento vendedor, comprador, e depois ali uma correção, né, de mitigação da estrutura que fez aqui a compra para esse movimento, tá? Então, você precisaria ter um alinhamento dos fluxos. Como aqui a movimentação compradora está atuando, você precisaria ter ali o fluxo vendedor entrando em ação nessa região para você poder atuar na ponta vendedora, ok? Então, a expectativa aqui para o euro USD é na continuidade do movimento de alta, caso você observe o rompimento de um fundo efetivo e a permanência, né, do preço abaixo desse fundo, você pode começar a fazer leituras vendedoras com base na estrutura ali que for formada, com o topo que ficar formado no seu gráfico e o fundo validado que nós já temos, ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessas análises. Agradeço a sua audiência até aqui o momento. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.